Olá, tudo bem? Trazendo aqui mais um feedback para você a respeito da gestão da inovação, a cultura do desafio. Então, quando se fala de empreendedorismo, se fala da cultura do desafio, e explanar um pouco a respeito desse assunto vai te ajudar, você estudante, você aluno, a aprimorar o seu conhecimento e a fixar na sua memória. A cultura do desafio, por quê? Uma citação bem interessante de Edmund Hillary, ele mencionou o seguinte: não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Olha que interessante. Hillary foi o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Até então, ninguém tinha conseguido, ninguém tinha chegado até aonde ele chegou. Ele teve talvez um excesso de ousadia, talvez ele quis superar as expectativas, ou certamente ele levou em conta o risco, mas ele resolveu correr esse risco. Então, muitas vezes a cultura do desafio por isso é desafiador, né? Escalar o Everest, escalar uma grande montanha, jamais feito isso outrora. Então, naquela época, realmente, quando ele fez isso, ele foi inovador, ele foi desafiador e ele superou as expectativas de muita gente. Então, quando se fala de empreendedorismo, falamos da gestão da inovação, conforme você está observando aí nas web aulas, nas microaulas, nos feedbacks, você também está vendo um autoestudo do material aí na sua área do aluno. Então você está podendo perceber que o empreendedorismo ele tem diversas vertentes, diversos segmentos, e é isso que a gente vai tentar resumir nessa aula para aprimorar você que está fazendo esse curso conosco. Então, segundo ao conteúdo, esse empreendedorismo, a cultura do desafio, ele vai estar relacionado a hábitos e a comportamentos desse indivíduo, ou seja, do indivíduo empreendedor. Outro ponto que nos chama a atenção também, nos ajuda a esclarecer, é que o objeto de estudo ele vai abranger diversos segmentos, de maneira abrangente, não se restringe só a uma espécie de empreendedor, ok? Então analisemos aqui, nós temos, isso já foi dito em outros momentos, em outros feedbacks, mas você também está podendo ver no material, mas não custa nada nós revisarmos para ter sim uma maior fixação no conhecimento, e eu convido a você a fazer essa análise conosco. Por exemplo, a criação de empresas. Então, quando se cria uma empresa de forma organizada, nós podemos denominar também como empreendedor. Ou seja, se eu estou empreendendo, automaticamente eu posso ser chamado de empresário. Mas, basicamente, quando se cria uma empresa, você está criando uma estrutura organizada, onde você vai gerir recursos, esses recursos financeiros, recursos de infraestrutura e capital humano, pessoas. Então isso vai compor basicamente a sua organização. Outro ponto é a geração do autoemprego. O empreendedorismo também ele proporciona isso, a autoemprego. E muitas vezes está relacionado àquele empreendedor por necessidade. Basicamente os trabalhadores autônomos. São aquelas pessoas que precisam da sua subsistência, resolvem desenvolver certo produto ou produzir ali como ambulante ou uma pequena lojinha, enfim, o trabalhador autônomo. Ele, de maneira autônoma, resolveu gerar o autoemprego, ele resolveu ser dono de si mesmo. Então, um trabalhador autônomo, seja ele já formalizado como microempreendedor individual, que entra na caracterização de empresa, vale ressaltar, ou ele, informalmente, ele é um trabalhador autônomo, ok?
Existe também outro segmento bem interessante, que é o intraempreendedorismo. Prestem atenção, porque eu já falei isso em outros momentos. Intraempreendedorismo é aquele profissional, certo, que empreende em sua carreira. É quando o empregado ele assume a dimensão empreendedora. Então isso é um intraempreendedorismo, que ele pode usar na sua carreira pessoal ou dentro do seu local de trabalho, na empresa a qual ou a instituição organizada, aquela organização a qual ele pertence. Então nós podemos chamar isso de intraempreendedorismo. Outro ponto, o empreendedor comunitário, também já foi mencionado outras vezes, exaustivamente, que é aquela pessoa que empreende de maneira comunitária com compromisso, seja ele com o meio ambiente, seja ele com a comunidade, uma espécie de associação, um bairro, enfim. A pessoa, ela pegou ali conceitos de ética e de cidadania e ela resolveu empreender comunitariamente, certo? Em favor de outrem ou em favor de outros. E também, por fim, as políticas públicas. As políticas públicas em que sentido? Por exemplo, você de repente é um diretor executivo de uma repartição pública, um secretário de Estado, um secretário municipal, ou você é um prefeito, você é um gestor público de um determinado segmento, você faz parte de uma empresa pública, então pode-se empreender também nesse sentido. Ou simplesmente um projeto. De repente aí o gestor público ele resolveu implementar um projeto em favor da sociedade. Então existe também um empreendimento, um tipo de empreendedor em políticas públicas. Então, fazendo aqui essa análise, eu gostaria de chamar a atenção para isso. E outra definição também que o estudo nos dá, e talvez vocês lembrem, já tenham lido aí no seu caderno de atividades, o empresário versus empreendedor. Empresário é a condição jurídica do indivíduo que criou um órgão, seja ele público ou seja ele uma empresa ou uma instituição do terceiro setor, organizou de maneira jurídica esse determinado empreendimento, seja ele de cunho social, privado ou público. E existe o empreendedor. O empreendedor, o que ele faz? Ele é a expressão de um conjunto de comportamentos e de potencialidades que o torna um empreendedor. Lembrem-se, gestão da inovação. Nós estamos falando aqui de alguns assuntos, mas tudo circula em torno da gestão da inovação, de algo novo. Então, essa é a essência de um real empreendedor. Tenha isso em mente. E também pode se tornar até um desafio pessoal, né? Porque, como já falado em outras aulas, existe o empreendedor por desejo ou por oportunidade, aquele que enxergou algo que outra pessoa não enxergou. Isso exemplifica muito a questão de um fotógrafo. Muitas vezes a gente tira uma foto do nosso celular, pegou o smartphone, tirou uma foto, você tirou uma foto aleatória porque quer registrar, bacana. Mas de repente esse mesmo celular ou uma câmera sendo feita por um fotógrafo, ele vai enxergar cenários que você não enxerga a primeiro momento. Então ele tem essa expertise, esse tino fotográfico. É bem parecido com o empreendedor. O empreendedor muitas vezes ele enxerga algo, uma oportunidade onde outra pessoa não enxerga. E falando do por necessidade, que é aquele que empreende para a subsistência, para o seu autoemprego. Então esse é o por necessidade. Então é interessante sempre ter esses fatores em mente. Entender também que o empreendedorismo tem a ver com fatores econômicos, que ajuda a fomentar a economia. Isso já foi falado de maneira exaustiva também em outros feedbacks. Tenha isso em mente nessa microaula para te ajudar no autoestudo. E também, nesse conteúdo da gestão da inovação, a cultura do desafio, você vai observar 10 mandamentos para um empreendedor de sucesso.
10 mandamentos para aquela pessoa que quer desenvolver um potencial empreendedor, seja na sua vida pessoal, seja de maneira autônoma, seja numa organização, numa empresa organizada, seja no setor público ou intraempreendedorismo. Então, temos que ter em mente esses 10 mandamentos e você vai poder dar uma olhada e melhorar assim o seu conhecimento. Esse foi a nossa microaula de hoje, o nosso feedback. Gostaria que você incentive você a ler e também desenvolver o seu projeto interdisciplinar. Bons estudos!